Olá, meus amigos do canal Raciocínios Espíritas, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz e esse é o nosso estudo semanal sobre a série Sabedoria do Evangelho de Carlos Juliano Torres Pastorino. Nós estudamos os Evangelhos de Jesus dentro de uma ótica espírita, inspirada pelas reflexões de Pastorino a respeito das semelhanças entre os ensinos e fatos vividos por Jesus com as coisas que nós enfrentamos na nossa jornada evolutiva, com os dados da nossa existência espiritual. Pois bem, vamos então hoje dar prosseguimento a esse estudo, concluindo hoje o volume 3 da obra. Nós vamos hoje fechar com chave de ouro, falando a continuação daquele capítulo que nós iniciamos na semana passada, na verdade na semana retrasada, porque nós falamos da primeira parte, que é Cristo e sua ação, parte 1, que é um capítulo. Falamos então Cristo e sua ação, parte 2, que é outro capítulo, mas por ser muito grande, a gente resolveu dividir esse segundo capítulo em 2. Então hoje, finalmente, a gente vai para a segunda parte desse capítulo. Pois bem, então, como eu disse, o nome do capítulo é Cristo e sua ação, parte 2. Fechando, a gente vai voltar para o texto que Pastorino usa, que é o Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 30 a 47, quando João diz assim: não posso fazer nada por mim mesmo. Conforme ouço, escolho. E minha escolha é justa, porque não procuro minha vontade, mas a vontade do que me enviou. Se eu testifico a meu respeito, não é verdadeiro o meu testemunho? Há outro que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele testifica a meu respeito. Vós enviastes a João, e ele testificou a verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo estas coisas para que vos salveis. Ele era a lâmpada que ardia e brilhava. Vós quisestes alegrar-vos por uma hora na luz dele. Eu, porém, tenho um testemunho maior que o de João, pois as obras que o Pai me deu para que eu as termine, essas obras que produzo, testificam acerca de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, esse testificou a meu respeito. Nem a voz dele nunca ouvistes, nem a forma dele vistes. E não trazeis imanente em vós o seu ensino, porque não confiais em quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque pensais ter nela a vida imanente. E são elas que testificam a meu respeito. E não quereis vir a mim, para que tenhais vida. Não recebo doutrina de homens, mas conheci-vos, e não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim por meu Pai, e não me recebeis. Se vier outro por si mesmo, esse recebereis. Como podeis confiar, recebendo uns dos outros uma doutrina, e não procurais a doutrina que vem da parte do único Deus? Não penseis que vos acusarei ao Pai. Há quem vos acuse, Moisés, no qual esperastes. Pois se tivesseis confiado em Moisés, teríeis confiado em mim, pois de mim escreveu ele. Se, porém, não confiais em seus escritos, como confiareis em minhas palavras? Esse é o texto originário. E hoje a gente então vai para a segunda parte do capítulo, que é a hipótese cosmogônica.
Pastorino diz que de tudo que está até agora visto nos evangelhos, a gente pode concluir, pode deduzir como se formaram os universos. E o mais impressionante é a concordância disso com as recentes descobertas científicas na época de Pastorino. O que ele discute no texto do que Pastorino publicou ali, né, é um simples esboço, aguardando um maior aprofundamento no assunto. Então João, o discípulo que reproduz os ensinos mais profundos de Jesus, por isso ele é chamado de místico, né, revela-nos o segredo dos 3 aspectos do Deus único. Lemos no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, com as palavras do mestre de sabedoria, que Deus é o Espírito, ou seja, o absoluto. No prólogo desse mesmo Evangelho, capítulo 1, versículo 1 e 14, nos é ensinado o segundo aspecto desse Espírito como sendo o Verbo, ou a palavra, ou Logos, Criador, a quem Jesus chama de o Pai. E aí mesmo se diz que esse verbo baixou suas vibrações até a matéria, ou seja, fez-se carne, assumindo então o terceiro aspecto do Espírito, o Filho. Já falamos sobre isso, dessas relações aí, no primeiro volume de Sabedoria do Evangelho. A gente viu isso lá no primeiro volume. Então aí nós temos o tríplice aspecto do Deus Uno: Espírito, Pai, Filho. No entanto, o próprio João nos revela um outro ângulo da questão, quando ele diz, lá na primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 8 e 16, ele fala: O Theos agape estin, ou seja, Deus é amor. Ainda o absoluto, o Espírito Santo, conforme escreve Gregório Magno, em latim é ipsi Spiritus Sanctus est amor, ou seja, o Espírito Santo é o amor. Isso está lá na homilia de Pentecostes, na Patrologia Latina, no volume 76. Então, o amor concreto, real, é Deus. Esse amor, quando age, quando é ativo, nos apresenta o segundo aspecto, que é o amor-ação, isto é, o amante. Mas, para que o amante possa expandir-se, é indispensável que exista também o objeto do seu amor. Então surge o terceiro aspecto, que é o amor-produto, ou seja, o amado. Novamente encontram-nos aí o tríplice aspecto do Deus Uno: o amor, o amante e o amado. Tomás de Aquino, na sua súmula teológica, compreendeu bem essa questão, só tendo dificuldade aí de explicá-la a fundo, segundo Pastorino, porque o ensino de Jesus sofreu uma má interpretação e a Trindade teve aí os seus aspectos invertidos para Pai, Filho e Espírito Santo, ao invés do correto, que é Espírito, Pai e Filho. Eis a palavra do angélico, ele diz assim, ó: disse que o Espírito Santo é a união entre o Pai e o Filho, já que é o amor, porque com o Pai ama no único amor a si e ao Filho, e vice-versa, é expressada no Espírito Santo como amor a relação do Pai ao Filho, e vice-versa, como do amante ao amado. Isso está lá na súmula teológica de Tomás de Aquino. Até aqui perfeito, como o próprio Pastorino afirma. Daí por diante a gente vê a dificuldade de Tomás de Aquino por causa da inversão dos aspectos trinitários. Ele continua dizendo: mas pelo fato de, mesmo de que o Pai e o Filho se amam reciprocamente, é necessário que o amor mútuo, que é o Espírito Santo, proceda de um e de outro. Nesse final aí, Pastorino vai dizer, é que está o equívoco. Nas criaturas, sendo o amor abstrato, ou seja, um acidente e não a substância, ele é a resultante das relações entre amante e amado. Mas em Deus, sendo o amor substancial e concreto, não é abstrato, é dele, do amor, que procedem o Pai e o Filho, gerados pelo próprio amor concreto.
E aí ele vai dizer que Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, escreve assim, ó, não deve compreender-se confusamente o que diz o apóstolo, dele, por ele e nele. E mais adiante ele diz assim, ó, diz dele por causa do Pai, por ele, por causa do Filho, e nele por causa do Espírito Santo. E Tomás de Aquino continua para completar a objeção. Ele diz assim, ó, mas parece que incorretamente, porque nele parece implicar a relação de causa final, mas esta é a primeira das causas. E aí Pastorino vai comentar que esta objeção contém uma grande verdade, pois tudo existe nele, no amor, no Espírito Santo, que é realmente a causa primeira. Tudo provém dele, do Pai, do amante, Criador, e tudo é feito por ele, pelo Filho, pelo amado, o Cristo. Realmente é assim, pois hoje já não há mais como admitir a criação instantânea, ex nihilo, aparecendo tudo pronto e feito de um golpe. O que a ciência prova é que o Pai imergiu na matéria, tomando a aparência de filho, penetrando a matéria para que ela evolua por si mesma, isto é, por ele, pelo Filho, que ele constitui aí a essência última e mais profunda, a sua alma, o seu espírito. E aí Pastorino continua dizendo que ainda em João nós temos uma terceira revelação lá na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Ele diz assim, ó, Deus é luz, ó Theos Phos Estin. E aqui chegamos à parte científica da física de vibrações, já comprovada modernamente, como aponta Pastorino. Tudo que existe é produto de vibrações, e a vibração que dá origem a tudo é a luz. Mas como se condensou luz? E aí Pastorino vai dizer que é uma coisa que se comprova facilmente, que a luz, sendo vibração, produz som. E quanto mais alta a frequência vibratória dessa luz, mais forte, embora inaudível para os nossos ouvidos físicos, esse som. Que força não terá o som produzido pela luz infinita, eterna e incriada? E aí Pastorino vai comentar que nós temos o primeiro aspecto, que é o absoluto, a luz, o espírito. Essa luz produziu o som, que é chamado a palavra, em latim verbo, em grego logos. E esses nomes são bem característicos de que? Justamente do Pai Criador, que é realmente o som, pois é a palavra, é o logos, é o verbo. Esse som produz as massas que se movimentam com rotação e translação constantes, enquanto perdura o som que as criou e as recria a cada instante, conforme a gente vê Jesus falar, meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. João capítulo 5, versículo 17. Pois bem, Pastorino continua dizendo que essas massas em movimento constante, se parasse o movimento tudo cairia no nada, podem ser macroscópicas, ou seja, sistemas estelares, ou microscópicas, sistemas subatômicos. O que há em cima é como o que há embaixo, como diz Hermes Trismegisto. Pois bem, essas massas em que se tornou o som criador são o Filho, pois elas são animadas e constituídas pela essência do som criador, mas existem em si, como Filho, o terceiro aspecto. Resta aí, Pastorino aponta, provar que o som produz sistemas estelares ou atômicos. E aí Pastorino vai citar o Dr. Hans Jenny, um médico de Dornach, na Basileia, Suíça, conhecido técnico em acústica experimental. Ele ampliou de muito as experiências de Chladni, operando com diversos materiais. De suas pesquisas, as que vêm em apoio aí da opinião de Pastorino, da teoria de Pastorino, são as realizadas com o pó de licopódio, colocado em finas camadas sobre as membranas vibrantes. Espalhado o pó, foi produzido som controlado em suas vibrações em hertz. E as figuras formadas foram filmadas durante todo o processo por Hans
Peter Widmer. De seus filmes foram extraídas as gravuras que Pastorino reproduz no livro. Aí é importante a gente abrir o livro no finalzinho para ver essas gravuras. Ele cita o quê? Que uma das observações básicas comprovadas pelo Dr. Jenny foi de que as massas redondas de licopódio, aglutinadas do pó pelo som, mantinham permanentemente um movimento de rotação sobre si mesmas e outro de translação, parecendo, escreve ele, semelhantes a sistemas cósmicos e dando a sensação de reproduzir as estruturas que unem entre si as várias partes da criação. Olha que fala interessante, né? Pois bem, aí Pastorino vai dizer que realmente as figuras pulsam e oscilam enquanto permanece o som, apresentando correntes e rotações regulares. Então, nas 4 figuras, Pastorino coloca essas 4 figuras, ele vê o quê? Na produção, na figura 1, a produção do som, o pó de licopódio se reúne em pequenas massas esféricas que jamais se imobilizam, ou seja, ficam o tempo inteiro se movendo. Mas além do movimento de rotação sobre si mesmas, rodando ao redor de si mesmas, tem um movimento de translação, caminhando da periferia para o centro, grudadas à membrana, emergindo no centro e regressando às periferias por cima das outras, numa circulação contínua. E aí na figura 2 ele diz o quê? Que aumentada a amplitude da vibração sonora, as massas esféricas vão aglomerando umas às outras, tendendo para o centro, e com isso aumentando de volume por aglutinação. Na figura 3 é colocado o quê? Que a aglomeração vai crescendo ao se ampliar a frequência, essa frequência do som, né, a frequência vibratória, até que se forma uma grande esfera que prossegue em seu movimento regular de rotação sobre si mesma, o qual causa aí desenhos de alto relevo, montanhas, vales, como fala Pastorino, como uma espécie de manifestação desse movimento. Mas além dele, continua sua rotação aí de maneira constante de translação. E aí Pastorino aponta que o autor faz uma observação de que todo o processo aparece como uma tentativa de modelo das relações entre a parte e o todo, numa espécie de sistema unitário. Cada parte, em seu próprio campo, se comporta ali como todo, justamente porque faz exatamente tudo o que o todo faz, ao passo que o todo, aparente, apesar de sua unidade, se divide em vários elementos. Olha que interessante, né? Pois bem, na figura 4, Pastorino vai dizer que aumentando ainda mais a amplitude da vibração sonora, nós vemos que os movimentos se tornam mais violentos. E ele diz, inclusive, que Dr. Jenny chama eles de dramáticos. E as massas esféricas são atiradas como um jato de uma fonte para a periferia, enquanto que os da periferia voltam em grande velocidade para o centro, sem jamais perder esse movimento rotativo. E aí, então, Pastorino vai dizer que falta aí esclarecer um ponto básico. O som atua na matéria, que é o pó de licopódio, fazendo com que a matéria se movimente. Mas a matéria já existe. Como se explicaria, porém, o fato do aparecimento da matéria? Já existiria antes de ser movimentada pelo som inaudível? E aí Pastorino vai dizer, talvez aquele que alguns chamam de música das esferas, ou terá surgido ali como que criada pelo som. Nesse último caso, esse surgimento daria a real impressão de que seria verdadeira criação ex nihilo, que é do nada. Então acreditamos nessa segunda hipótese, que, no entanto, ainda não pode ser comprovada cientificamente, como o Pastorino também aponta, mas apenas a gente expõe teórica e racionalmente. Já foi provado pelas experiências atômicas que na desintegração do átomo a matéria desaparece totalmente, transformando-se em energia, de onde se tem a dedução correta de que a matéria é um simples congelamento
ocasionado pelo baixamento das vibrações na degradação da energia. E aí Pastorino vai dizer que, por outro lado, nós sabemos que a mais baixa frequência vibratória do som audível é de 16 ciclos por segundo. Se nós descermos mais, nós entramos na vibração da matéria, que vai diminuindo até frações ínfimas da unidade, embora sem jamais atingir o zero, que é a teoria dos limites, senão cairia no nada absoluto. Então, raciocinando, ao invés disso, a gente vai verificar que se a matéria ativar suas vibrações, crescendo-as acima de 16, produzir-se-á o som. Olha que interessante. Então, são vizinhos na escala vibratória, o som e a matéria, bastando uma fração de grau, a mais ou a menos, para que de um estado se passe para outro. E aí, a gente compreende, como aponta Pastorino, que ao degradar-se, e aí a palavra degradar-se no sentido de diminuir o grau fisicamente, sem nenhuma influência moral, ao degradar-se o som infinito, as suas vibrações baixaram ao tal ponto que se tornaram a poeira cósmica. O som se transformou em matéria. O verbo se fez carne, criando essa matéria. Interessante aí observar o que foi dito, né? Que é Yahvé formou o homem do pó da terra, como está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então, ao continuar o som a agir sobre a poeira cósmica, começa ele a movimentar-se, reunindo-se em pequenos agregados, que são os elementos atômicos, que acabam formando aí os átomos. Estes vão se unindo e formam as moléculas. Estas vão se unindo e formam os agregados moleculares, que se vão complicando até possibilitar, pela reunião de HOCN, o surgimento da vida, o impulso elétrico da eterna energia sonora, que é, na verdade, a manifestação da inteligência que atuará daí por diante, impelindo e dirigindo a evolução no processo inverso de regresso ao espírito. É útil aí que a gente consulte, como aponta Pastorino, o livro de Pietro Baldi chamado A Grande Síntese, sobretudo o capítulo 48. Com essa hipótese, fica explicada cientificamente a discutida origem da matéria, que teria sido criada pela degradação da energia sonora, a qual provém da degradação da luz, como aponta Einstein. Pois bem, a luz incriada baixou suas vibrações, tornando-se som. O som, degradando sua energia, solidificou-se, tornando-se matéria. Então, compreendemos dessa forma, como disse Pastorino, porque uma partícula ultramicroscópica como o átomo tem em si tão grande energia concentrada que, ao ser desintegrado, ele detona forças imensuráveis. E é por isso que os antigos mestres denominavam a matéria Lúcifer, que significa portador da luz. Porque a substância ultérrima, como usa a palavra Pastorino, é realmente a luz. E por aí nós vemos a confirmação da teoria de Pastorino, que diz que o som produz os sistemas estelares gigantescos e os sistemas atômicos ultramicroscópicos. O som é realmente o verbo criador que se torna filho, criando a matéria. E de dentro dessa mesma matéria, como um elemento aí de impulsionar, um impulsionador, como alma, vai fazendo com que a matéria evolua até atingir novamente a espiritualização completa. Tudo se resume, na verdade, num rebaixamento das vibrações altíssimas até o limite máximo que nós conhecemos no sopé da escala, que é justamente a matéria. E tudo tende a evoluir, subindo novamente de vibração até o ponto máximo na elevação da vibração do espírito, até que todos cheguemos à medida da evolução de Cristo, como coloca Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13.
Então compreendemos que a matéria é expressão e manifestação da divindade e existe desde que a luz incriada produziu o som criador. E aí, Pastorino vai usar uma tabela para resumir os 3 aspectos daquilo que nós costumamos chamar de Deus. Eu convido que vocês peguem a última página, óbvio, antes do índice remissivo, do 3º volume, para poder dar uma olhada nessa tabela que vale a pena. E na semana que vem, com fé em Deus, a gente começa o 4º volume dessa obra maravilhosa, ou seja, estamos caminhando para a metade. Pois bem, então ainda tem muito que estudar. Boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.